Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, toda a informação diária do país e do mundo aqui na SPT e também nas redes sociais através do Facebook. Um incêndio deflagrou hoje na Garrison Street, na cidade de Newark, e deixou desalojadas 3 famílias de luso-americanos. Em poucos minutos, o trabalho de uma vida perdeu-se em mais um momento de tensão no bairro. A tragédia abateu-se novamente em Newark, aqui na Garrison Street, com a Wilson Avenue, no 123, um fogo que teve origem num curto-circuito, destruiu completamente uma casa de 3 famílias e deixou desalojada cerca de 10 residentes. Conseguimos falar com um dos residentes que nos disse que foram questões de 1 ou 2 minutos para que tudo ficasse destruído. Eu estava no meu quarto no 3º andar desta casa e eu comecei a ouvir fogo. Vim para fora, para a janela do balcony e vim para fora muito fumo e corri para baixo e tirei a minha mãe da casa, que ela está de cadeira de rodas, e pronto, a fumaça vinha do 1º andar, muita fumaça, muito fogo. Como é que essa senhora se sente? Imagino. Ver as duas. Tem que ter calma, Eu estava ali no Baker a tomar o café e entretanto chegou lá um moço a dizer que estava aqui um fogo aqui na Garrison. E eu quando vim a correr ainda estava uma proporção muito pequenina. Eu quando eu fui a casa para buscar um bocado de madeira para trancar a porta, para partir a porta, quando eu cheguei aqui já não conseguia. Já estava tudo a arder, o 1º andar estava terrível já no 1º andar. Isso foram 5 minutos. 5 minutos foi o suficiente para isto praticamente ir tudo ao ar. Tu vives na casa, não estavas a dormir, como é que te apercebeste do incêndio? A minha mulher chamou-me, estava a casa em fogo, eu acordei logo, eu vesti-me e that's it. Tu vivias no 1º ou no 2º andar? No 3º. No 3º andar. Já tens uma ideia onde é que poderá ter começado? Eles estavam a dizer no 1º andar o circuit breaker começou a disparar e apanhou fogo, mas foi 1, 2, 3. Esta casa também é velha, you know? 1, 2, 3. Perdeste praticamente tudo. Yeah. E agora é um recomeçar de novo. Os bombeiros continuam aqui nas operações finais de rescaldo deste incêndio que trouxe uma vez mais apreensão ao bairro Leste, que trouxe uma vez mais preocupação, já que é uma área densamente residencial e este incêndio poderia ter proporções ainda mais graves. Com a imagem de Geraldo Mesquita, Ricky Durães, na Garrison Street, em Newark. A tragédia em Newark, 3 famílias drasticamente afetadas, ficaram praticamente com aquilo que tinham no corpo. Uma área densamente residencial. A pronta intervenção dos soldados da paz permitiu o controle do incêndio em poucos minutos e felizmente não se alastrou a outras casas, porque se isso acontecesse, a tragédia seria muito maior. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um acordo para expandir as operações no porto de Los Angeles, na Califórnia, numa altura em que a inflação anual subiu e os navios cargueiros esperam para atracar. O congestionamento de navios cargueiros está a ameaçar a economia norte-americana e as compras nas épocas festivas. A Casa Branca adiantou que se encontra a finalizar um acordo para que o porto de Los Angeles labore todos os dias da semana numa operação de 24 horas, na esperança de que as intervenções noturnas ajudem a quebrar o trânsito e a reduzir os atrasos nos envios de torradeiras, sapatilhas, bicicletas e outros artigos. O aumento de custos está a corroer os salários dos trabalhadores,
prejudicando o crescimento e gerando críticas nos republicanos a Joe Biden, no momento em que a sua agenda multimilionária de impostos, economia, clima e infraestruturas está a passar pelo teste nas negociações do Congresso. Mas a expansão das operações portuárias foi reconhecimento silencioso de que a inflação está em níveis elevados, muito depois da economia norte-americana ter reaberto após a pandemia da Covid-19. As empresas estão preocupadas com os atrasos, pelo menos desde junho, mas o governo só formou um task force para a cadeia de fornecimentos naquele mês, tendo nomeado um responsável portuário em 27 de agosto. Neste momento, os Estados Unidos estão a precisar de mais camionistas, retalhistas privados para incrementar e melhorar as infraestruturas, bem como uma cadeia de fornecimentos que pode ser dificilmente interrompida por pandemias e condições climatéricas extremas. Joe Biden está a tentar usar a situação como um argumento para os seus planos políticos, que estão a ser escrutinados pelo Congresso. A sensação de incerteza está a começar a chamar a atenção de muitos norte-americanos. A taxa de inflação anual subiu para 5,4% em setembro, o nível mais alto em 13 anos. Se forem excluídos os preços dos alimentos e dos combustíveis, que são os mais voláteis, a inflação subjacente em setembro foi de 0,2%, com uma taxa anual de 4%. Os preços da energia subiram em setembro 24,8% e o dos alimentos aumentaram 4,6%, segundo os números publicados pela administração norte-americana. Os preços que os consumidores pagam pela gasolina aumentaram 1,2% no mês passado e 42,1% no período de um ano. A subida da inflação tem suscitado preocupação nos Estados Unidos, já que se encontra em níveis que não eram registados há mais de uma década. Mas até agora, a Reserva Federal tem repetido que tem um caráter transitório. E a crise está mesmo aí à porta. Os preços dos combustíveis subiram 42% no último ano. Já se fala em galões de gasolina a $5. Portanto, a crise instalada, basta ir a um supermercado, basta ir a um mall, por exemplo, e vê-se imediatamente que há uma falha gritante de produtos. Há falta, por exemplo, de condutores, companhias que não recebem as mercadorias porque as empresas não têm condutores para que as entregas sejam feitas. Temos padarias, por exemplo, com dificuldades em conseguirem farinha para o pão que é produzido diariamente. É caso para dizer que 19 meses depois do início desta pandemia, possivelmente agora estamos a começar a viver o estigma do pós-pandemia. Eu lembro que, por exemplo, para os reformados, o aumento da reforma de 5,9% previsto para janeiro não representa literalmente nada quando a inflação atinge os valores que está a atingir e os preços são simplesmente impraticáveis. A família de Gabby Petito, pela voz da sua mãe, respondeu aos comentários do advogado da família de Brian Laundrie sobre os últimos acontecimentos do caso, considerando as mesmas como lixo. Está aberta a guerra entre as duas famílias. Depois de ter sido determinado que Gabby Petito foi morta por estrangulamento, Steve Bartolino, o advogado da família de Brian Laundrie, referiu que o jovem é considerado apenas uma pessoa de interesse em relação à investigação do falecimento da jovem de 22 anos. A mãe de Gabby Petito fez um comentário curto em resposta a essa declaração, divulgada pelo advogado de defesa, logo após um médico legista do condado de Teton, no Wyoming, ter determinado que a jovem de 22 anos foi vítima de homicídio por estrangulamento. As palavras dele são lixo. Ele que continua a falar, escreveu Nicole Smith. A sua resposta, concisa, veio horas depois do advogado ter divulgado um comunicado classificando a morte da jovem como uma tragédia. Embora Brian Laundrie seja atualmente acusado de uso não autorizado de um cartão de débito pertencente a Gabby, Brian é considerado apenas uma pessoa de interesse em relação à investigação do falecimento da mesma, continuou Bertolino.
Neste momento, Brian ainda está desaparecido e, quando ele for localizado, trataremos da acusação de fraude pendente contra ele, concluiu. No âmbito desta acusação, foi emitido um mandado de prisão e, se as autoridades encontrarem Laundrie, poderão detê-lo por um período de tempo significativo. O FBI poderia ampliar as acusações se acreditar que Laundrie seja o responsável pelo homicídio de Petiro ou emitir um novo mandado para outra pessoa com base nas descobertas assustadoras que o médico legista do condado de Teton, Brent Blue, veiculou ontem numa conferência de imprensa. Nesta, o profissional de saúde esclareceu que não poderia revelar mais detalhes por tal não ser legalmente permitido. Entretanto, temos mais desenvolvimentos neste caso. O porta-voz da polícia de Northport, na Flórida, referiu hoje que nada de significativo foi encontrado na reserva Carlton sobre possíveis pertences de Brian Laundrie e que existe 50% de possibilidades que o mesmo esteja vivo. Na Califórnia, os incêndios continuam a não dar tréguas. No sul do estado, as ordens de evacuação foram ampliadas e o acesso às autoestradas foram cortados devido à dimensão dos incêndios. Na Califórnia, as ordens de evacuação foram ampliadas devido a um incêndio causado por ventos intensos que cortaram o acesso a uma das mais importantes autoestradas do estado. Pelo menos 200 bombeiros lutaram contra um incêndio de Alizal que arrastou 54 km² ao longo da costa do condado de Santa Bárbara. E segundo os bombeiros, apenas 5% do incêndio foi extinto. No norte da Califórnia, os bombeiros aumentaram a contenção de um incêndio que destruiu 25 casas móveis, 16 trailers e um prédio do Parque Rancho Marina Park. Ainda assim, não foram registrados feridos e a causa permanece agora sob investigação. A sul, no condado de São Joaquim, o homem sofreu várias queimaduras em 3º grau e cerca de 5 casas foram danificadas pelas chamas. O tempo ventoso é um pesadelo para os bombeiros num estado onde as ondas de calor e as secas históricas estão associadas às mudanças climáticas e deixam as florestas e os arbustos secos. Os incêndios, que começaram no final do verão, ainda não foram extintos e deixam para trás centenas de casas destruídas. Imagens impactantes que nos chegam da Califórnia. Mas se está a planear visitar Portugal no verão, temos boas notícias para si. A United Airlines anunciou que vai passar a ligar diariamente a cidade de Nova Iorque a Ponta Delgada, nos Açores, a partir de 13 de maio e até final de setembro de 2022. Num comunicado sobre a operação do próximo verão, a United Airlines destaca que vai ser a única transportadora aérea a ligar os Açores à área metropolitana de Nova Iorque, através de um voo diário entre o aeroporto de Newark e o aeroporto João Paulo II, em São Miguel. Além da rota para os Açores, a companhia vai continuar a fazer a ligação de Nova Iorque para o Porto, a partir de março, e para Lisboa, a partir do próximo verão. Lembro também que esta informação vem no seguimento da informação da SATA, que planeia também viajar de Nova Iorque diretamente para a Ilha da Madeira, e, portanto, mais opções para que portugueses e luso-americanos possam retomar com várias opções a Portugal no próximo verão. O painel de conselheiros especialistas do FDA votou hoje por unanimidade na recomendação da dose de reforço da vacina da Moderna contra a Covid-19. Se o FDA aprovar este booster, o CDC terá que decidir quem terá acesso à terceira dose desta vacina. O FDA anunciou hoje que está a estudar a dose de reforço da vacina da Moderna contra a Covid-19. Se a agência a aprovar, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos terá que fazer recomendações específicas sobre quem deve receber o booster da vacina, sendo que já está em cima da mesa que o reforço desta vacina deve ser administrado a pessoas mais velhas e de alto risco e também a pessoas com idades entre os 18 e os 64 anos, cujas profissões os coloquem em risco de
exposição frequente. Os dados foram relatados numa reunião dos conselheiros externos do FDA, que devem votar a respeito da necessidade de doses de reforço da vacina da Moderna ainda esta quinta-feira. Normalmente, o FDA segue o conselho dos seus especialistas, mas não é obrigado a fazê-lo. Ainda durante o dia de hoje, espera-se que o FDA anuncie a sua decisão. Amanhã, sexta-feira, esperam-se também decisões sobre o reforço da vacina da Johnson & Johnson. Nas nossas comunidades e propriamente em Connecticut, a situação da pandemia parece estar a melhorar. O nosso colega Luís Pires esteve à conversa com Fernando Rosa, que nos faz um balanço da situação. A situação, por exemplo, em Connecticut está a ficar bastante bem, bastante positiva. Não se vêem grandes crises na nossa comunidade, portanto não está fora do normal do Estado. O Estado tem estado de uma maneira tremendamente a descer. Nos últimos 30 dias não há mortes por Covid, principalmente na área de Connecticut. As hospitalizações são menos, apesar de haver uma série de infecções, mas devido ao comportamento humano, as questões têm que ser resolvidas bastante bem em Connecticut. E há uma questão que depois apresentaremos numa altura própria, que é a questão geográfica e a questão do comportamento das pessoas, portanto tem que ser resolvido uma série de questões pelo melhor. O governador tem feito então um bom trabalho. O governador aplicou uma série de medidas que não foram populares. E, obviamente, ao não serem populares, há grande parte das pessoas que estão descontentes, mas têm trabalhado. E, basicamente, podemos dizer que hoje em dia ocupamos uma posição de destaque na parte positiva, precisamente por essas medidas que foram tomadas. Portanto, há menos teimosos ou negacionistas na tua área. Eu não sei se há menos teimosos. A teimosia é daquelas pessoas que por vezes não têm nada a fazer e então teimam. Mas em Connecticut perceberam-se das consequências e resolveram seguir o que se chamava a informação dos cientistas. Claro. E, portanto, como os cientistas nos dão 95% de hipótese de estar melhor e 5%, a grande parte nós estamos a jogar nos 95%. Fernando Rosa, com toda a informação sobre o vizinho estado de Connecticut. Eu lembro que amanhã o presidente Joe Biden visitará o estado e encontrar-se-á com o governador Lamont. Portanto, teremos amanhã também notícias mais desenvolvidas sobre o teor desta visita considerada privada. Aqui bem perto, na cidade de Elizabeth, 87% dos residentes já receberam pelo menos uma dose da vacina. O Mayor Chris Bowles dá-nos os últimos desenvolvimentos em relação ao Covid e lembra os residentes que devem submeter as suas aplicações para a ajuda do FEMA até novembro. Currently, 32 cases remain open in the city of Elizabeth. Thankfully, no new deaths to report, and that remains at 640. 26,014 cases are closed. It's extremely important that we continue to get vaccinated. Currently, we are 87% of vaccinated people in the city of Elizabeth that have received at least one dose. We continue to follow social distance rules, like in City Hall. Everyone is asked to wear a mask in all of the common areas. So if you can't socially distance, continue to wear a mask and washing your hands as frequently as possible. Currently, the deadline, once again, November, in order to file a FEMA application. It's extremely important that you meet that deadline. Some people are expecting a check from FEMA right away. That's not going to happen. But you have to file it in order to get reimbursed at a later date. O Mayor Chris Bowles com os últimos desenvolvimentos da Covid e também do devastador outcome da tempestade tropical Ida. Quero lembrar que em Newark, o bairro leste, o Ironbound, continua a liderar na campanha de vacinação em toda a cidade. Temos mais de 70% dos residentes vacinados e quero também lembrar que todos aqueles que foram afetados pela tempestade tropical Ida podem, até amanhã às 5 da tarde, deslocar-se ao quartel de bombeiros na Chestnut Street, localizado nas 5 esquinas, entre a Elm Road, e aí está uma delegação do FEMA que está a receber aplicações. Lembro que para poder receber ajuda federal, deverá preencher essa aplicação, deverá ter toda a documentação acessível, nomeadamente fotografias da sua casa, do seu basement, de modo a que cada processo seja, portanto,
entregue de modo a que depois possa ser reembolsado pelos danos e receber a tão necessária ajuda federal. Vamos agora para Portugal. Portugal, que registrou no último dia mais 6 mortes relacionadas com a Covid-19 e 777 novas infecções pelo novo coronavírus. O número de internamentos baixou em enfermaria, mas subiu ligeiramente nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 6 mortes e 777 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 321 doentes, menos 14 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos estão 56 doentes, mais 2 do que ontem. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo somam hoje 262 infecções e 3 mortes. O centro conta com 179 casos e 2 mortes. O Norte reporta 178 infectados. O Alentejo contabiliza 93 contágios e uma vítima mortal. E o Algarve conta com 34 novos casos. Nos arquipélagos, os Açores diagnosticaram 19 infectados e a Madeira 12 novos contágios. Os dados indicam ainda que mais 728 doentes foram dados como recuperados e que há menos 99 contactos em vigilância. Neste momento, em Portugal, pouco mais de 30 mil pessoas estão infectadas com o novo coronavírus. E os preços dos combustíveis estão pelas ruas da amargura. É aqui, mas é também em Portugal. O preço da gasolina em Portugal ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 2 euros por litro, sendo que cerca de 60% desse valor é tributável para o Estado. A gasolina é 32 cêntimos por litro mais cara em Portugal do que em Espanha. A culpa é dos impostos. São mais 32 cêntimos por litro e mais 18 cêntimos do gasóleo. O peso fiscal em Portugal justificou a prática dos preços mais caros do que em Espanha no segundo trimestre de 2021. Entre abril e junho de 2021, abastecer o depósito do carro com gasolina 95 simples custava mais 26 cêntimos por litro em Portugal do que em Espanha. Esta semana, a gasolina aumentou em Portugal e ficou 32 cêntimos mais cara do que no país vizinho. A carga fiscal aplicada nos dois países explicou a prática de preços de média de venda de mercado nacional superiores aos preços médios praticados em Espanha, refere o mais recente boletim dos preços médios dos combustíveis praticados na União Europeia. De acordo com esta análise detalhada, no segundo trimestre do ano, Portugal registrou na gasolina um preço médio de venda sem impostos mais barato do que em Espanha, mas a carga fiscal aplicada em Portugal, são 60%, justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica. Nos últimos 3 meses, Portugal apresentou assim um preço médio de venda de gasolina 32 cêntimos mais caro face à média europeia, enquanto nos preços antes dos impostos, o país está apenas 5 cêntimos acima dos valores praticados na União Europeia. De novo, a explicação está na carga fiscal. 60% no mercado nacional, face à média registada na União Europeia. Na União Europeia, o preço médio de venda sem impostos da gasolina aumentou 7,1 cêntimos por litro do primeiro para o segundo trimestre do ano, enquanto a gasolina subiu 5,2 cêntimos por litro. Portugal está na 6ª posição dos países que vendem gasóleo simples mais caro, 38 cêntimos por litro mais caro do que na Bulgária, 21 cêntimos mais caro do que na média europeia, mas 20 cêntimos mais barato do que na Suécia, que é o país mais caro. Na Europa Ocidental, Espanha praticou o preço mais barato no gasóleo simples. E como seria de esperar, acerca deste assunto, o nosso colega Camilo Lourenço teceu alguns comentários. Vamos ver. Você sabe qual é a diferença, ao dia de hoje, entre os preços da gasolina por litro entre Portugal e Espanha? Sabe? Ontem tive a preocupação de ligar a pessoas que eu conheço na zona raiana para me certificar disto. A diferença é de, está sentado, 30 cêntimos. Ok? No gasóleo não é tanto, mas é próximo disso. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O que é que justifica uma diferença de preço de 30 cêntimos entre o território português e o território espanhol? Só há uma justificação. Ou, aliás,
há várias tentativas de explicação. Ou a malta das gasolineiras em Portugal é um conjunto de malfeitores, ou então existe qualquer alcavalinha enfiada no processo de formação de preços em Portugal que não existe em Espanha. A primeira versão é uma estupidez, não é? É olharmos para o mundo de forma manicaísta. Há uns maus e há uns bons. Sendo que uns maus são os tipos aí capitalistas, não sei das quantas, que querem rip-off o consumidor. Isto não faz o mais pequeno sentido. A única diferença que existe entre os preços de combustível em Portugal e Espanha chama-se impostos e outras contribuições. Eu chamo a atenção para isto porque quando você quiser protestar, olhe para isto. Não seja primário, ok? Há muita gente primária em Portugal. Não seja primário. Pare um bocadinho e pense. E quando quiser protestar, faça uma manif à porta do Palácio de São Bento, que é o Palácio do Primeiro-Ministro. Percebe? Não estou a convidar a fazer manifes. Estou a dizer, mas quando quiser protestar, faça uma manif dessas. Não insulte quem faz o seu trabalho normal, que é comprar combustível, refiná-lo e vender. O malfeitor aqui chama-se Estado português. Não se esqueça disto. E é muito importante dizer isto agora, porque o Estado em quem, aliás, os titulares dos cargos públicos em quem você votou nas últimas eleições estão à rasca, desculpe uma expressão de caserna, e estão-lhe a jurar que não vão baixar o preço dos combustíveis. E estão-lhe a dar uma desculpa que é não podemos facilitar a vida com combustíveis fósseis. Bullshit. Que é para não dizer bull fucking shit. Esta gente precisa dos seus impostos, destes 30 cêntimos, para cobrir os disparates que anda a fazer desde que se deitou com o Bloco de Esquerda e o PCP. Percebe? Pronto, não se esqueça disso. Camilo Lourenço a falar inglês. Mas a verdade, meus amigos, é que está tudo pelas ruas da amargura. Os preços sobem e a carga tributária em Portugal é surrealista. E não se esqueça que, como imigrante, muitas vezes é português de segunda e paga ainda mais. Vamos nós lá entender o porquê. Na Noruega, autoridades admitem que o ataque com arco e flecha ontem foi um ato terrorista e identificaram o autor do macabro situação. O homem, suspeito de matar 5 pessoas, é um dinamarquês de 37 anos que se converteu ao Islão. O ataque que resultou em 5 mortos e 2 feridos na noite desta quarta-feira na Noruega parece ter sido um ato de terror, de acordo com os serviços de segurança noruegueses. Num comunicado divulgado esta manhã, o Serviço de Segurança da Polícia adianta ainda assim que só a investigação vai permitir tirar mais conclusões sobre as motivações do autor do ataque, entretanto detido. A PST acrescenta ainda que o nível de ameaça na Noruega permanece como moderado. Vão sendo conhecidos, entretanto, mais detalhes sobre o ataque que provocou a morte a 4 mulheres e um homem, todos com idades entre os 50 e os 70 anos. A imprensa norueguesa adianta que o suspeito, um dinamarquês de 37 anos, já sinalizado pela polícia como radical, convertido ao Islão, vai ser avaliado por especialistas psiquiátricos forenses. Sabe-se agora também que em 2020, por ordem do Tribunal Distrital de Busquerudo, o autor do ataque esteve proibido de visitar os próprios pais. A decisão terá sido tomada depois de o homem ter ameaçado matar o seu pai. A polícia norueguesa também já tinha adiantado esta manhã, em conferência de imprensa, que o suspeito, que admitiu entretanto os factos de que foi acusado, converteu-se ao Islão e já se tinha sinalizado como radical. O suspeito é acusado de ter atingido com flechas os habitantes da cidade de Kongsberg, no sudoeste de Oslo. No momento da perseguição em que estiveram envolvidos helicópteros e agentes do Corpo Especial da Polícia, as autoridades pediram aos residentes de Kongsberg para permanecerem em casa. No local estiveram 29 ambulâncias. Os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais dos países do chamado G20 reuniram-se em clima de otimismo moderado na saída da crise económica. Apesar de os manifestantes em Washington pedirem conta sobre o clima, a reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais desse país centrou-se no crescimento económico e na promessa de manutenção das ajudas até à estabilização económica.
Apesar de os manifestantes em Washington pedirem contas sobre o clima, a reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais dos países do G20 centrou-se no crescimento económico e na promessa de manutenção das ajudas até à estabilização económica. Em clima de otimismo, o governador do Banco de Itália disse: a elevada inflação atual em muitos países avançados continua a refletir fatores como os estrangulamentos de abastecimento relacionados com a pandemia, que são considerados transitórios e que, por conseguinte, esperamos que se desvaneçam. Inevitavelmente, a incerteza generalizada em torno da situação atual exige que os bancos centrais acompanhem de perto a dinâmica dos preços e que continuem a comunicar as políticas monetárias tão de perto quanto possível. O ministro francês das Finanças adverte sobre possíveis ameaças a este otimismo. Os estrangulamentos na cadeia de fornecimento de matérias-primas, nos semicondutores e as dificuldades de contratação no mercado de trabalho são o único risco que pesa hoje em dia sobre o regresso do crescimento e sobre a dinâmica do crescimento nos próximos meses e anos. Esta semana decorre em Washington a Assembleia do FMI, a primeira desde que Kristalina Georgieva recebeu a confiança dos líderes para continuar no cargo de diretora-geral, após as suspeitas de que teria beneficiado a China quando era diretora do Banco Mundial. Não há fim à vista para a erupção do Cumbre Vieja. O líder espanhol, Pedro Sánchez, de visita ao local, pediu paciência, uma vez que nada pode ser feito enquanto o vulcão estiver ativo. Não há fim à vista para a erupção do Cumbre Vieja. O Comitê Científico do Plano de Emergência Vulcânica das Canárias não deixou margem para dúvidas e afirmou que, tendo em conta os indicadores atuais, particularmente as emissões de dióxido de enxofre, não devemos esperar o fim da erupção a curto nem a médio prazo. Pedro Sánchez, de visita ao local, pediu paciência, uma vez que nada pode ser feito enquanto o vulcão estiver ativo. Ainda assim, o presidente do governo espanhol, na sua quarta visita desde o início da erupção, afirmou que já foi aprovado um plano de apoio para La Palma, mesmo que ainda se desconheça o montante final para a reconstrução da ilha. De acordo com os últimos dados, a lava cobre mais de 640 hectares, tendo destruído mais de 1.500 edifícios e obrigado à retirada de perto de 7.000 pessoas. E vamos agora falar-lhe sobre uma ótima opção aqui bem perto. O restaurante Lagar em Union tem nova gerência e é cada vez mais uma opção gastronómica e de lazer para residentes da cidade, do condado e também de outras áreas. Tudo em nome das nossas tradições. Na cidade de Union, em pleno coração do condado com o mesmo nome, está localizado o restaurante O Lagar. O espaço foi recentemente adquirido por um conhecido empresário da indústria da restauração e afirma-se cada vez mais como um lugar de eleição, pronto a servir todo o tipo de clientes, sempre com a excelência da cozinha portuguesa como ponto central. Eu sou uma pessoa apaixonada pela cultura portuguesa há muitos anos, quem me conhece sabe disso, e eu acho que eu quis trazer um pouquinho do melhor da nossa culinária portuguesa, que é maravilhosa, que todo mundo sabe, e também um bom ambiente, um ambiente familiar. A gente criou aqui, a gente tem uma extensa área outside aqui, como você viu, né? Aqui que a gente fez um pátio grande aqui, com muitos eventos a gente faz, música ao vivo, um espaço para você fazer um casamento ou fazer um aniversário e sentir assim que você está numa casa tradicional portuguesa. Inovação e capacidade de fazer a diferença, direcionando serviços para todo o tipo de clientes, é algo que o Lagar mantém sempre presente. Os eventos é uma coisa que a gente faz muito aqui no Lagar, são eventos. Eventos aqui fora, eventos nos dois salões de dentro, a gente tem um salão que é de 100 a 120 pessoas e um outro salão de 50 a 40 pessoas, que são as festas. Então, seja o tamanho da festa que você queira fazer, a gente tem um espaço para isso. Para além de um espaço exterior, que é já parte integrante da vida da cidade. Happy hour todos os dias. E temos promoções, como a gente tem na segunda-feira, a gente tem o Ladies Night, aí a gente tem o Tuesday, que é o Guys Night. A gente cria promoções diferentes. Hoje, por exemplo, é uma quarta-feira, então é Margarita Day. Então, Margarita é $5 all day. Então, a gente cria promoções diferentes. E entertainment, a gente tem toda sexta e sábado. Na sexta, a gente normalmente tem uma coisa mais bossa nova, música brasileira.
No sábado é mais variado, às vezes é rock pop, 80s and 90s. A gente tem uma banda portuguesa que toca conosco no sábado. Trazer um pouco de Portugal à cidade é um dos objetivos do empresário e a resposta tem sido excelente. É se sentir de estar em Portugal um pouquinho, é trazer um pedacinho de Portugal aqui para a América. Diversidade e família são imagens de marca do estado de New Jersey. Em Union, essa imagem é também reconhecida. É um lugar família, é um lugar para você vir trazer a sua esposa, seus filhos, mas você quer vir com a sua namorada ou com um conjunto de amigos ou amigas e sentar e have a good time, entendeu? Eu tento criar um ambiente muito familiar e não quero mudar isso. Eu não quero ser um lugar conhecido por nightlife ou nada disso. Eu quero uma música ao vivo, mas você possa sentar e ter uma bebida e ter uma conversa legal com a sua família e com o seu date, que seja, e trazer suas crianças e nunca se sentir que você está fora do ambiente. É um ambiente para todos e eu gosto de manter isso. O Lagar é assim um local de encontro da nossa cultura e tradição que tem na amizade e na gastronomia duas vertentes para mais tarde recordar. O Lagar é um sítio a visitar. Lembro agora a notícia de abertura deste jornal, um violento incêndio na Garrison Street, aqui em Newark, paredes meias com a Wilson Avenue, deixou desalojados 10 luso-americanos. Esta manhã, uma casa de 3 famílias ficou praticamente destruída. Lembro também que todos aqueles que foram afetados pelo furacão tempestade tropical Aida terão até amanhã, às 5 da tarde, na estação de bombeiros, no quartel de bombeiros da Chestnut Street, na esquina com a Elm Road, a possibilidade de preencherem os seus formulários para a ajuda federal através do FEMA, já que se encontra aí uma delegação desse organismo federal para prestar assistência a todos os residentes afetados. Vamos agora ao desporto. Após um arranque auspicioso na competição, um empate a 0 em casa diante do Bayern Munique, a equipa feminina do Benfica foi lamentavelmente goleada na visita ao Lyon por 5 bolas sem resposta, em jogo referente à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e caiu para a terceira posição com 1 ponto. No outro jogo do grupo D, o Bayern Munique não teve dificuldades em despachar o Aachen por 4 bolas sem resposta. Entretanto, Darwin Núñez foi eleito hoje, quinta-feira, o melhor jogador do mês de setembro da Primeira Liga, a Liga Bwin, em Portugal. Depois de ter sido distinguido como o avançado do mês, o jovem jogador uruguaio conquistou nova distinção com um total de 16% dos votos dos treinadores principais da competição. Darwin superou a concorrência de Luís Diaz, do Futebol Clube do Porto, com 11,7% dos votos, e ainda de Rafa Silva, também do Benfica, com 11,1%, que completou o pódio na terceira posição. E Jorge Mendes, o empresário que domina os corredores do mundo do futebol, puxou dos galões e exaltou os feitos recentes do seu pupilo Cristiano Ronaldo, para afirmar que o seu agenciado deve ser o vencedor da Bola de Ouro. Em entrevista ao conceituado jornal francês L'Équipe, o agente internacional português referiu os títulos individuais e coletivos como o fator decisivo para a conquista do prémio e referiu: os números de Cristiano Ronaldo falam por ele e deveriam ser suficientes para vencer mais uma Bola de Ouro. A marca absolutamente extraordinária de 115 golos ao serviço da seleção de Portugal fazem dele o recordista absoluto da história do futebol mundial. Bateu este ano um recorde de 15 anos, a que se junta o de melhor goleador da história do futebol mundial, com, imagine-se, 794 golos. E nós corroboramos da ideia e pensamento de Jorge Mendes e perguntamos: o que é que Ronaldo terá que fazer mais para ser eleito, uma vez mais, o melhor do mundo? Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e do Brasil e vice-versa. 0,8622, 1,1598 para o euro, 4,4983, 0,1818 para o real.
E hoje os termómetros atingiram 81 graus aqui na área tristatal. Estamos quase no verão, mesmo que tenhamos que estar no outono. Vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 83 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 82 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 79 graus, Boston com céu nublado com 73 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 77 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 79 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 85 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 84 graus, Los Angeles com sol com 88 graus, São Francisco com sol com 71 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E antes de irmos para intervalo, tenho uma notícia de última hora. No Reino Unido, os turistas vacinados terão simplesmente que apresentar um teste de antigênio rápido em vez do PCR que era requerido até o dia de hoje. Portanto, boas notícias e também um sinal claro que a abertura das fronteiras é uma realidade. Vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltamos dentro de momentos com a linha aberta. Por isso mesmo, fique por aí. Nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farmingville e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Queijo da Serra Aldeia. De Gouveia, Portugal, a suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira à maneira antiga. Agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia. Um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar.
Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone, de modo a que a comunicação seja o mais efetiva possível. Já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, Rica. É aqui a Margarida Portugal. Olá, Margarida, muito boa noite. E de onde é que nos está a chamar, se não se importa? Estamos a falar aqui de Kearney. Kearney, New Jersey, como é que está? Tudo bem? Sim, então, tudo bem. Em que é que eu posso ajudá-la? Eu estou a chamar para agradecer o vosso bom trabalho que fazem aí, agradecer de todos os vizinhos aqui de Sanford Avenue, do que passámos na semana passada na televisão, por causa aqui dos problemas que temos aqui. Um excelente trabalho que fez o Ricky. Agradeço imensamente à Catarina. Muitíssimo obrigada. E o Luís também, que esteve no terreno com o Márcio dos Santos e que fizeram uma excelente reportagem aí na Sanford Avenue. E uma vez mais, muito obrigado também a si por trazer até nós os problemas da comunidade, porque é exatamente isso que nós queremos, que os residentes, os nossos telespectadores, possam comunicar connosco de modo a que os problemas que enfrentam possam ser apresentados, debatidos, para que, em vez de falarmos que isto acontece porque isto acontece, possamos atingir um elevado grau de soluções. Muito obrigado por isso também. Muito obrigada aqui de todos nós. Obrigado. De todos nós aqui, do Nuno Silva, do pai dele, da mãe dele, de todos nós. Muito obrigada também, tá bom? Obrigado. E felicidades aí para Kearney. E é exatamente isso, portanto, é fundamental que os residentes, não só aqui da área tristatal, mas de qualquer ponto nos Estados Unidos, entrem em contacto connosco. A maneira mais fácil é através da página da SPT Television e apresentem os vossos problemas, de modo a que possamos, com reportagens cuidadas e realistas, ir ao encontro dessas necessidades. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite, eu sou uma pessoa, Miguel Barroso de Springfield. Sr. Miguel Barroso, Springfield, New Jersey, muito boa tarde. Em que é que posso ajudá-lo? Olha, eu já tive o prazer de estar a correr aqui na festa da Nossa Senhora em Ludlow. Oh, Springfield, Massachusetts. Oh, então, como é que está? Massachusetts. Correto. Springfield, Massachusetts. Olha, eu tinha primeiro quero dar os parabéns pelo programa, porque trazem muitas notícias e muitas informações a pessoas como eu, que agora preciso de uma informação. Diga então, por favor. Então, olha, eu mandei preencher os meus income tax no mês de fevereiro e é claro, mandei os papéis para dentro e eu todos os anos tenho mandado os papéis para dentro e nunca tive problemas. Este ano ainda estou à espera do cheque e o cheque não vem. Será que ainda é possível estar tudo atrasado? Olha, a última vez que eu vi um processo como este foi há cerca de 1 mês e meio e eu sei que a pessoa que me pediu para ajudar recebeu, portanto, cerca de 2 semanas depois. Se submeteu os papéis em fevereiro, eu recomendo 2 coisas. Primeiro, já deveria ter recebido, porque mesmo que haja um atraso de 6 meses, que foi o que o IRS referiu, de fevereiro mais 6 meses é julho. Portanto, nós estamos em outubro neste momento. Mas o senhor pode ir ao site do IRS, irs.gov, e saber exatamente em que situação é que se encontra o seu reembolso. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Diga. O reembolso estatal já o recebeu? O reembolso... Portanto, há o reembolso federal e o do Estado. Sim, o do Estado já recebeu. Esse veio logo. Esse veio logo. Recebe esse reembolso por transferência bancária ou por cheque?
Não, por cheque. Normalmente tem mandado para casa sempre. Ok, então, se quiser, amanhã durante o dia ligue para aqui para a televisão, eu posso dizer-lhe exatamente os passos que tem que seguir para verificar o que é que está a passar, Sim. porque se o cheque já foi emitido, por exemplo, há mais de 2 semanas, terá que ligar para o IRS para que o cheque seja dado como perdido e começar todo o processo. Agora, essa informação está disponível online. Portanto, se precisar de ajuda para fazer isso, ligue a partir das 10h30 e será um prazer ajudá-lo, está bem? Para chamar para ir para a televisão, é este Sim, mesmo sim. número que chamei agora? Não, pode ligar para o 973 973 344 344 8888. 8888. Está bem? Sim, senhor. Então, obrigadíssimo boa noite, e felicidades boa noite, aí. Desculpa, sim? Felicidades para Springfield, Massachusetts. Sim. E, portanto, para todas as pessoas que têm problemas, que ainda não receberam os seus reembolsos fiscais, podem ir ao site do IRS. Tudo aquilo que precisam é, portanto, o valor exato que têm a receber no seu reembolso, o seu número de seguro social, o seu endereço e têm acesso imediato a essa informação. Recomendo que deve ter sempre a sua conta bancária disponível, porque por transferência bancária os processos são muito mais rápidos. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Sim, boa noite. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Aqui com a Maria Medeiros, aqui de New Bedford. A Dona Maria Medeiros, New Bedford. Muito boa noite, em que é que posso ajudá-la? Eu gostava muito de falar com o Sr. Ricky, mas era em privado, se faz favor, ou particular. Se tivesse um tempinho, ligava-me para trás. Ok, nós temos o seu número de telefone, não o prometo amanhã, porque temos algumas coisas para fazer, mas nestes dias eu irei entrar em contato consigo, está bem? Sim, porque eu já estou em contato consigo já há 4 dias. Já deixei várias mensagens e o meu número de telefone... Dona... Então espera aí, porque ontem ligou novamente, não foi? Eu penso que já tenho para ligar para si amanhã, que está ali uma notazinha. Portanto, espere pela minha chamada, está bem? Que eu vou ligar para si. Aí espero que não se esqueça. Não me esqueço, está bem? Sim, Sr. Rick. Ok, então, fico muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Tenha uma ótima noite aí para New Bedford. Portanto, como estava a referir, para qualquer problema de reembolso pode ir ao site do IRS. Lembro também, uma das perguntas mais permanentes que temos tido tem a ver com as pessoas que não receberam, portanto, a ajuda estatal, o pacote de estímulos, já não vai recebê-lo, terá que ser declarado ou vai ser creditado na próxima declaração de impostos. Amanhã sim, dia 15, irá receber o tributo pelos seus filhos, $250 ou 300 por cada um, que será amanhã depositado também. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite, com quem tenho o gosto de falar? Olá, Miguel Kearney. Miguel, muito boa noite. Em que é que posso ajudá-lo? Obrigado. Eu hablo espanhol muito pouco, falo português. Eu falo portanhol, portanto estamos igual. Vamos lá então. Muito obrigado. Lo único que yo quiero es decir que la televisión, la imagen ha estado... ¿Cómo? Obrigado. Desculpe, tenho que repetir. Solamente para decir que la televisión estaba muy mala, la imagen todo el día. A televisão estava com a imagem toda. Tem que contactar com o seu operador de cabo. Se é a Verizon, temos a informação que houve alguns problemas durante o dia e que poderá estar a ser resolvido no momento em que estamos a falar. Está bem? Oh, excelente, excelente. Muito obrigado por seu serviço. Muitas gracias. Que tenham um bom dia. Noite. Boa noite. E, como veem, também somos vistos por telespectadores que falam espanhol, o que é sempre bom. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Senhor... Hello? Sim, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? É o José Carvalho aqui da Flora, meu amigo Ricky. Olha, a semana passada eu falei com o Luís que gostava de ouvir a sua rádio aqui na Flórida. José Carvalho da Flórida. Sim, senhor, meu amigo. É muito fácil ouvir a rádio. Você tem um telefone, não tem? Tem, sim. Portanto, tem que ir aos aplicativos do seu telefone, seja um iPhone ou seja um Android, e mete RCP US. Espera. Diga.
Diga, faz favor. Vai ao seu telefone, se é um iPhone ou se é um Android. Não, é um telefone normal de casa. E o telefone de casa. Olha, eu vou ficar com o seu número de telefone e vou-lhe explicar daqui a pouco. Hoje não, mas possivelmente amanhã à tarde eu vou dizer ao nosso colega que entre em contato contigo para lhe explicar exatamente o que é que tem que fazer para que possa acompanhar a Rádio Clube Português. Agradeço. Tá bom, meu amigo? Já tem um número de telefone aí, não tem? Sim, temos o seu número de telefone, tá bom? E de onde é que nos está a chamar? Também tem o meu nome? Temos, é claro que sim. Temos aqui. Muito obrigado, um resto de uma boa noite e saúde bastante para vocês. Um ótimo dia para si, muito obrigado. Temos outra chamada em linha. Olá, é a última da noite, muito boa noite. Alô? Sim, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar, por favor? Com José Silva. Senhor Silva, muito boa noite. De onde é que nos está a chamar, por favor? Estou chamado Linden. Linden, New Jersey, em que é que posso ajudá-lo, Sr. Silva? Eu estava a chamar porque queria fazer um comentário com o Ricky. Ok, pode fazê-lo. Portanto, estou no ar, não? Está no ar. Portanto, eu ouvi há bocadinho, já não é a primeira vez que eu ouvi, que há aquele senhor de Portugal que faz comentários às vezes. Camilo Lourenço. Sim, o Camilo Lourenço, um pouco disparatados, na minha opinião. Mas hoje eu penso que passou fora dos limites. Porque a linguagem que ele usou não é uma linguagem própria da rádio, não é uma linguagem própria de família, que são pessoas de família com crianças a ouvirem o vosso programa. E não é a primeira vez que isso acontece. Há muita maneira de fazer crítica, de fazer jornalismo, sem entrar por esse campo. Eu concordo, reconheço, portanto, o teor do seu comentário. Lembro que o nosso canal, portanto, é um canal pago e por isso mesmo os comentários poderão ser suscetíveis de não agradar a toda a gente, mas reconheço e aceito o seu comentário e desde já, em nome da nossa equipa, peço desculpa por isso, está bem? Era só isso. Tem toda a razão de dar razão. Mas às vezes, já não é a primeira vez que eu ouço, às vezes ele vai um pouco fora dos limites. Muitíssimo obrigado, Sr. Silva, e uma vez mais agradecemos também esse feedback, porque é assim que podemos crescer em direção àquilo que queremos. Muito obrigado, está bem? Boa noite e vamos agora a um pequeno espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e chegamos agora a um momento sempre especial e hoje ainda é mais especial, mas eu vou só dizer depois, after the fact, como dizem os americanos. Hoje já falei inglês, já falei espanhol, já falei a linguagem do Camilo Lourenço, está tudo bem assim. Vamos então, portanto, aos aniversários, que é sempre um momento muito bonito e hoje ainda mais especial. Anastácio Silva, 104 anos de idade. Anastácio Silva, o senhor Anastácio está em Portugal, foi à escola com os 3 pastorinhos e é uma história, é da zona de Fátima, é uma história que queremos trazer até si, porque realmente hoje, quando tivemos a oportunidade de falar com o seu filho, ficámos maravilhados e temos que dizer com toda a força de toda a equipa aqui da SPT, Sr. Anastácio Silva, muitos parabéns, que para o ano estejamos aqui outra vez, é uma ótima, linda idade, muitos parabéns, está lúcido, contente e é sempre bom vermos que há pessoas com este sorriso que valem mais do que qualquer dinheiro do mundo. Muitos parabéns, Sr. Anastácio Silva. Ana Amaral, 39 anos, muitos parabéns. E o Brandon Pereira, o nosso comentador desportivo, grande amigo, Brandon, 26 anos, parabéns a você. E eu aqui posso dizer também que viva ao Porto, porque o Brandon é um grande portista e como tal, eu hoje digo, Brandon, parabéns, happy birthday,
E eu não vou dizer God bless Porto, porque senão eles ficam chateados comigo, mas viva o Futebol Clube do Porto também e todos os esportistas. Bem, chegamos ao fim de mais esta edição. É sempre um grande prazer estar na vossa companhia. Amanhã o Luís Pires estará aqui com vocês. Continua a seguir a programação da SIC Internacional, a telenovela Amor, Amor. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.